Oi, eu sou o Kevin Harrison e tá começando o Movie List do Pink Popcorn. E títulos de filmes, quando chegam no Brasil ou em Portugal, sempre ganham traduções que não fazem o menor sentido. E é por isso que no vídeo de hoje nós conheceremos as traduções de títulos LGBTs nesses dois países. Muitos filmes, quando chegam aqui no Brasil, têm os seus títulos em inglês, italiano, alemão, traduzidos para o português antes de irem para os festivais ou para as salas de cinema. Muitos deles até são traduzidos ao pé da letra, só que sempre tem aquele tradutor que não vai deixar de lado o bom e velho jeitinho brasileiro de dublar as coisas, como se fosse exibido na sessão da tarde. E aí, a tradução sempre fica nada a ver com o título original. Já em Portugal, eles traduzem ao pé da letra quase tudo, ou de uma forma que deixe claro o que é o enredo do filme, o que pode até acabar revelando o final da história. E eu separei aqui alguns títulos LGBTs pra gente analisar que realmente já foram traduzidos pro português de Portugal e pro português do Brasil, e a gente vai ver qual país se saiu melhor. O nosso primeiro filme é La Vie d'Adèle, que é um filme francês e conta a história de duas garotas que acabam se apaixonando no colégio. E aí Portugal fez uma coisa muito simples, que foi traduzir ao pé da letra. E aí La Vie d'Adèle ficou A Vida de Adele. Simples assim, só que aí, né, tinha que o Brasil chegar ali e poetizar a coisa toda. E aí La Vie d'Adèle aqui no Brasil ficou Azul é a cor mais quente. Tinha que fazer referência a alguma coisa do filme, não é? Senão não é Brasil. Azul é a cor mais quente. Tem que deixar o título mais longo e mais poético, né? Dom Casmurro mandou lembranças. Em 1998 foi lançado Get Real, que é uma história sobre um garoto dentro do armário. Só a vizinha dele, que é a melhor amiga dele também, sabe da sexualidade dele e ele acaba se apaixonando por um atleta do colégio. Get Real significa algo tipo cai na real. Aí Portugal foi lá e traduziu para Get Real, Tempo de Ser Feliz. Um título poético, um título inspirador, só que aí o Brasil dessa vez não foi tão original e aí mais uma vez usou algo que tinha a ver com a história e colocou Saindo do Armário. Em 2014 foi lançado Date and Switch, que conta a história de dois melhores amigos que ainda são virgens e já estão terminando ali o colégio, e aí um deles revela pro outro que é gay. E aí a amizade deles fica um pouco abalada, só que eles tentam se acostumar com as diferenças. E Date and Switch significa algo tipo encontros e trocas. Aí Portugal foi lá e traduziu para encontros trocados. Foi quase que uma tradução literal, né? Só que aí o Brasil foi lá e não lembrou que já tinha um filme com um título igual e colocou Saindo do Armário novamente. Dois filmes com o mesmo título. Brasil, dessa vez você fica em desvantagem. E o próximo filme é Shelter, um clássico que eu amo de paixão e conta a história de dois rapazes, um deles é gay assumido e o outro nem sabe que é gay. Aí eles acabam se envolvendo e tal, toda aquela história de amor perfeita e maravilhosa, já falei dele várias vezes aqui no canal. E como vocês já sabem, o título original é Shelter, que significa abrigo. Aí Portugal fez uma coisa maravilhosa que foi, pegou essa palavra, traduziu para o português e ainda acrescentou algumas coisas que deixou o título bem elegante e ficou Um Abrigo para a Vida. Adorei, achei o título maravilhoso, só que aí chegou aqui no Brasil, né, e ficou De Repente Califórnia. Vamos combinar que Um Abrigo para a Vida é muito mais poético e romântico do que De Repente Califórnia. Parece título de sessão da tarde. Um outro filme clássico que foi lançado em 2003 é Leatherface, que conta a história de um mormon e um gay assumido que acabam se apaixonando. E vocês sabem que os mormons são, assim, complicados. É uma igreja complicada, cheia de restrições e que não aceita muito bem os homossexuais, infelizmente. E isso acaba gerando um grande conflito nesse romance proibido dos dois. O filme em inglês se chama Latter Days, que traduzindo literalmente é Últimos Dias, e é o nome da Igreja dos Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, alguma coisa assim. E aí Portugal parece que assistiu o filme antes de traduzir, porque eles pegaram o nome de um dos personagens, o Aaron, que é o mormon da história, e eles colocaram o título A Tentação de Aaron. Só que aí, chegando no Brasil, eles colocaram Falsa Moral, que é outro nome criativo também. Ponto para o Brasil, que não revelou a história e ainda foi bem
poético, bem Dom Casmurro. Já Breakfast with Scott é um filme sobre um casal onde um deles, o Eric, é um ex-jogador de hóquei que abandonou a profissão para ser comentarista de jogos na televisão. E aí esse casal acaba recebendo um garotinho na verdade, muito afeminado para cuidar dele durante alguns dias. E aí o Eric vai ter que aprender a conviver com o garotinho afeminado como se fosse o filho dele, e olha que eles são super diferentes. A tradução literal do título desse filme seria Café da Manhã com o Scott. Para todos os países que esse filme foi distribuído, cada país no seu próprio idioma traduziu ao pé da letra. Só que aí chegou aqui no Brasil e aí colocaram o nome do filme, Uma Família Bem Diferente. Pra que destacar que é uma família diferente? É uma família como qualquer outra, é uma família normal. O brasileiro tem essa mania, né, de querer destacar as coisas que ele acha diferente, mas na verdade é tudo normal, gente. É tudo normal. Não encontrei a informação de que Portugal traduziu o título desse filme, então 0-0, porque, né, o Brasil também não fez também legal a coisa, né? Já Boy Culture é a história de um Michê, um garoto de programa, que fica compartilhando as histórias de seus relacionamentos amorosos com dois colegas de quarto e um cliente mais velho que ele. Seria tipo uma versão gay de A Ninfomaníaca. Ela fica lá contando as histórias dela. Boy Culture ganhou uma tradução literal lá em Portugal e o título ficou Cultura Masculina. Algo tipo Como os Homens gays se comportam. Seria mais ou menos esse o significado do filme. Aí chegou aqui no Brasil, quiseram complicar as coisas e colocaram O sexo não compra o amor. Ponto pro Brasil aqui que deu uma lição de moral. O sexo não compra o amor. Em 1999 foi lançado um filme chamado But I Am a Cheerleader, o que significa literalmente Mas eu sou uma líder de torcida. E aí quando esse filme chegou no Brasil para os festivais, antes de ir para o cinema, colocaram um título muito um título muito brasileiro nele, que foi Escolinha do Babado. Fizeram uma referência lá ao centro de cura gay que ela foi e chamaram esse centro de cura gay de Escolinha do Babado. Claramente esse título tinha um problema e aí mudaram. E quando o filme foi para os cinemas, foi lançado em acho que VHS, nem sei se tinha DVD na época, colocaram o título de Nunca Fui Santa. Portugal não traduziu esse título também, não que eu tenha encontrado essa informação. I Love You Philip Morris, que é um filme estrelado pelo Jim Carrey, logo você já imagina. Jim Carrey, comédia, não é LGBT, mas o filme até envolve ali uma questão LGBT no meio. I Love You Philip Morris é o título em inglês que faz referência a essa paixão do Steven, que é interpretado pelo Jim Carrey. Ele acaba se apaixonando pelo Philip Morris, então I Love You Philip Morris deve ser alguma frase que é dita durante o filme. E Portugal foi lá e traduziu ao pé da letra para Eu amo-te, Philip Morris. Só que aí o Brasil, né, o país que mais mata LGBTs, tinha que amenizar isso do enredo. Afinal, é um filme com Jim Carrey, com certeza iria ser exibido na Globo, ser distribuído nos cinemas e ninguém poderia saber que é um filme com temática LGBT. E eles ocultaram isso do enredo, em nenhum momento fala-se que ele se apaixona pelo Philip Morris, pelo menos no enredo aqui no Brasil, e aí o título do filme ficou O Golpista do Ano. Ace in Common conta a história de um cara que perdeu o amor da sua vida há 16 anos e desde então ele vive solitário, sozinho, em depressão e ele quer se suicidar. E aí Portugal traduziu o filme para Um Homem Singular, o que eu acho que não tem muito a ver com o título original, que é A Single Man, que seria algo tipo Um Homem Solteiro. Mas aí, né, Brasil traduziu o título para Direito de Amar. Eu não sei vocês, mas Direito de Amar me parece muito o título de alguma novela que vai estrear quando Maria do Bairro acabar de tarde no SBT. Então, Já Beginners de 2010 conta a história de um cara que só saiu do armário aos 75 anos de idade e acabou falecendo.
e ele tinha um filho que tinha problemas no relacionamento por causa dos traumas que teve durante a vida. Enfim, uma história muito louca, mas que mostra uma grande diversidade de relacionamentos. Quando esse filme foi para Portugal, ele ganhou o título de Assim é o Amor, para mostrar realmente todos os tipos de amor, de afeto. E aí o Brasil não ficou atrás na criatividade e colocou o título de Toda Forma de Amor. O que eu achei até que inverteu os papéis aí, né? O Brasil foi até mais literal com o enredo do que Portugal. Portugal foi até mais poético dessa vez. In and Out é um filme clássico de 1997 que conta a história de um astro lá de Hollywood que tá ganhando um Oscar, e aí durante o discurso dele de agradecimento, ele menciona um professor dele e ainda diz nesse discurso em público que esse professor de inglês dele, que ele teve durante o colégio, é gay. Só que esse professor de inglês, que é realmente o protagonista do filme, não sabia dessa sua sexualidade, e isso o faz questionar os seus próprios atos, o seu casamento, já que ele é casado com uma mulher, e aí ele começa a perceber que ele pode ser gay. Portugal traduziu esse filme de forma literal. In and Out, eles colocaram a tradução para dentro e fora, tipo dentro e fora do armário. Ainda bem que eles não colocaram saindo do armário, né? Tipo o Brasil faz com todo o filme. A grande cagada que está no Brasil, que pegou In and Out e traduziu para Será que ele é? Um filme super polêmico é Eyes Wide Open, que é sobre dois caras que acabam se apaixonando num bairro ultra-ortodoxo de Jerusalém. Eyes Wide Open foi traduzido ao pé da letra em Portugal para De Olhos Bem Abertos, praticamente ao pé da letra. E aqui no Brasil ele ficou com o título de Pecado da Carne. Um dos protagonistas é açougueiro. Eu gostaria de fazer essa observação. Brasileiro sempre muito criativo, né? Pecado da Carne, porque o romance deles talvez aconteça num açougue? Talvez. The Kids Are Alright é um filme de 2010 que conta a história de uma família composta por duas mães lésbicas e dois filhos biológicos que têm a sua relação abalada quando esses dois filhos procuram o pai biológico deles, que foi doador de sêmen e manteve sigilo durante todo esse tempo. The Kids Are Alright, que significa literalmente as crianças estão de boa, né? Estão de bem ali, deixa elas no canto delas. Foi traduzido em Portugal para Os Miúdos Estão Bem. Claro, né? Foi traduzido ao pé da letra, obviamente. Ali com a palavrinha mais característica, né? Crianças, miúdos, porque é estranho, mas tudo bem. Muito fixe. Aqui no Brasil, um título como As Crianças Estão Bem não ia fazer muito sentido para a população brasileira, a família tradicional, e aí colocaram Minhas Mães e Meu Pai. My Own Private Idaho, que é um filme clássico também e conta a história de dois rapazes que acabam saindo numa jornada de autodescoberta, significa literalmente o meu cantinho em Idaho. É algo tipo assim. Aí Portugal traduziu para A Caminho de Idaho. Teve ali uma tradução ao pé da letra, ficou legal o título. Só que aí o Brasil pegou e entregou o filme todinho. Revelou que os protagonistas, assim para não chocar, já tem que dizer no título. Eles colocaram Garotos de Programa. Tem uma comédia italiana maravilhosa que eu amo de paixão, que é Mine Vagante, que conta a história de dois irmãos que são gays, só que um não sabe que o outro é gay. E os dois planejam revelar isso para a família deles. Eu acho que dessa vez Portugal não teve muita criatividade porque eles colocaram o título de Uma Família Moderna. O Brasil colocou o título de O Primeiro que Disse. Brasil, dessa vez, você fez uma tradução maravilhosa. Um outro filme sobre um gay assumido que acaba se apaixonando por um hétero enrustido, quer dizer, hétero, entre aspas, né? Porque ele só não sabia que era gay. Um outro filme com esse enredo é Flooring Skyscrapers, de 2013, que aqui no Brasil ganhou um título ao pé da letra, Arranha-Céus Flutuantes. Já Portugal parece que assistiu o filme, e como um dos protagonistas é nadador, eles colocaram o título de Um Mergulho no Espaço. Tipo, mergulhou na piscina e ficou flutuando? É tipo isso. Não tem nada a ver um título com o outro. Não tem nada a ver o título em português, em inglês, nem em espanhol. Mas tudo bem, né? É o título do filme. Tem uma história interessante. Você com certeza já ouviu falar de A Gaiola das Loucas,
que em inglês é The Birdcage. E realmente o filme é uma loucura, então nada mais justo do que dizer que é uma gaiola das loucas. Só que em Portugal foi bem criativo também, porque colocou a casa das doidas. As traduções ficaram perfeitas. Ponto para os dois países. E falando de drag queens, tem um outro filme que tem a ver com drag queens, que é Flawless, e com certeza ninguém conhece por esse nome no Brasil. Aqui ele foi traduzido por Ninguém é Perfeito e conta a história de um ex-policial que sofreu um acidente, não pode mais trabalhar, ele não consegue quase se movimentar, e aí ele tem um vizinho que é drag queen, só que esse ex-policial ele é homofóbico. E aí um acaba tendo que ajudar o outro e eles acabam criando uma boa relação. Portugal traduziu de uma forma muito estranha esse filme, que acabou entregando um pouco o enredo, e eles acabaram deixando com uma frase muito longa que foi: o destino de um ex-combatente. Até parece um título de guerra, filme de guerra, mas na verdade não é isso. O filme tem muito mais a ver sobre você aprender a conviver com as diferenças e saber que todo mundo, na verdade, no fundo, é igual. E o nosso último filme é um que eu mencionei na lista do Dia da Visibilidade Bissexual, você pode encontrar nesse card aqui em cima também. O filme em questão é Threesome, que conta a história de uma garota que acaba tendo que dividir na faculdade um dormitório com outros dois rapazes, e os três acabam se apaixonando. Um deles até acaba percebendo que é gay, só que os outros dois acabam tendo um relacionamento mais ligados entre si. Aqui no Brasil, o filme até ganhou um título bem legal, que foi Três Formas de Amar. Só que aí Portugal, amo vocês por isso. Traduziu de uma forma assim, tão... Três a mistura. Eu sei que não foi intencional, mas esse título pra mim tem, sabe... Parece que eu tô num self-service e a mulher do self-service diz que eu tenho direito a 3 tipos de carne. É isso. Eu vou querer dessa carne aqui, desse frango, e pode botar aquela lasanha ali também, tá com a cara boa. É tipo isso que eu penso, mas enfim, né? Portugal, maravilhosos os seus títulos, Portugal. E você precisa conhecer o Nós Dois, um portal que mistura notícias, cultura e diversidade LGBT. Acesse nós2.co, link na descrição do vídeo. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo Pink Popcorn.